E aí, galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, Realidade Brasileira, a prova mais Enem dos concursos. Um projeto do nosso estado, governo do Maranhão, trabalhando para mim, para você, para todos. Então, galerinha, vamos que vamos, macetando aqui, show de bola. Bem, lembrando a vocês que na última aula, o tema a ser abordado foi desenvolvimento econômico. E lógico, evidentemente, que dentro desse aspecto de desenvolvimento econômico, sempre a gente acaba abordando os setores da economia, como é o comportamento de cada setor econômico e como cada país, dentro das suas relações internas e externas, acabam investindo para que haja justamente uma elevada produção, produtividade e, consequentemente, rentabilidade. É bem interessante que todas as vezes que a gente acaba falando sobre economia, esse aspecto econômico, ele vai variar muito. Isso vai de acordo com cada país. Lembrando a vocês, que eu havia dito para vocês, que em 2016 o Brasil passou por um processo de reprimarização da economia. E aí é interessante que hoje o sistema na qual a economia globalizada acaba vivenciando é o sistema capitalista. Mas, professor, quando a gente fala de sistema capitalista, algumas características nós necessitamos levar para os concursos. Isso mesmo. Ó, você está ligadinho. Dentre essas características desse sistema que acaba sendo colocado aí, nós temos o quê? A propriedade privada, né? A burguesia, que acaba sendo representada, a economia de mercado, que é a lei da oferta e a lei da procura, não é? Mas quando a gente acaba se referindo a esse segundo aspecto, economia de mercado, que é uma das características do capitalismo, isso vai influenciar bastante na balança comercial, que todo e qualquer país possui. Uma balança comercial, ela pode ser positiva, superavitária, quando eu mais vendo do que compro, utilizando uma expressão mais técnica, quando a minha exportação é maior do que a minha importação, ou do contrário. A balança comercial pode ser negativa, deficitária, quando a minha compra é maior do que a minha venda, quando a minha importação é maior do que a minha exportação. Por mais que a gente está abordando todo esse desenvolvimento econômico, nós temos que entender que há uma necessidade, dependendo da escolha daquele país, de investir em um dos setores em si, na qual há a disponibilidade do país. Então, exemplo, o Brasil ele possui uma grande disponibilidade de investir bastante no campo, porque é o que está gerando retorno. Mas, professor, e por que não na atividade industrial? Sim, a atividade industrial ela já vai necessitar de outros recursos para que haja investimento. Um dos grandes problemas, dentre vários problemas que fazem com que o Brasil não tenha grandes investimentos industriais, é a nossa disponibilidade energética. Professor, e mão de obra não é um problema? Pode até ser um entrave, pode até ser uma barreira, mas isso não significa que a indústria não possa vir. Nós estamos tendo, como eu disse para vocês em momentos anteriores, uma lenta recuperação da indústria brasileira. Só que nós estamos sofrendo com uma concorrência desleal. Isso acaba surtindo efeitos. A China, a produção industrial chinesa, né? Muita mão de obra, rebarata muito, né? O sistema de produção da China. A China que hoje é a segunda maior economia do mundo, que ganha muito destaque nessa produção, nesse setor industrial, que vai automaticamente sendo associado aos serviços, ao terceiro setor. Então, assim, nós estamos voltando, né, a passos bem lentos nessa recuperação, nessa credibilidade de investimentos no setor secundário, ou seja, das atividades industriais. Mas, vamos lá então, a gente está falando de desenvolvimento econômico. E aí, esse desenvolvimento brasileiro, ele acaba sendo caracterizado por esses ciclos, ok? Então, todos esses elementos aqui acabam contribuindo e caracterizando o nosso desenvolvimento da nossa economia.
Então, nesse caso, eu tenho aqui, né, por ciclos de desequilíbrios externos, tais desequilíbrios externos, eles são ocasionados por N fatores. Vamos dar um exemplo? Vamos voltar aqui alguns anos e bota anos nisso. Esses desequilíbrios externos, ele pode ser positivo como pode ser negativo. Esse que é o ponto interessante. O 11 de setembro, né, todos nós aqui sabemos, o atentado terrorista, a única superpotência da economia mundial, surtiu efeitos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa para o Brasil. E eu costumo dizer, né, até de uma forma mais positiva do que negativa, porque houve, devido ao 11 de setembro, pela primeira vez na história da economia dos Estados Unidos, a desvalorização da moeda americana. Chegou ali, depois do lançamento do real, no século atual, quase chegou R$1 a $1. Isso é muito bom. Há questões fiscais, a instabilidade inflacionária, a política e a questão institucional. Então, assim, esses elementos aqui, eles acabam contribuindo e caracterizando. A guerra entre Rússia e Ucrânia, só um outro exemplo, mais atual, também contribui. Né? Então, assim, se a gente for fazer uma análise geral, vários fatores vão contribuir ou não contribuir para essa questão do desenvolvimento da nossa economia. E aí nós temos um elevado crescimento econômico, pegando rapidamente uma questão histórica, né? De 1945, pós-contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil, por se diga de passagem, né? Devido à crise de 1929, começou, só desculpa a expressão aqui, de uma forma esdrúxula, que eu irei utilizar, né? Criou vergonha na cara. E começou a realmente gerar investimentos no ramo industrial. Há quem diga que quando chega ali naquele período do governo de Juscelino Kubitschek, que é conhecido como o projeto da menina de ouros, né? O plano de metas, né? 50 anos em 5, grande investimento de capital estrangeiro pela abertura para que acontecesse tais investimentos. Ali nós tivemos ali um pouquinho de grandes atividades industriais. Mas, ao mesmo tempo desse elevado crescimento econômico, ele também vai se dar devido à questão da política externa, do cenário geopolítico externo, porque nós estamos vivendo um momento bastante conturbado. Primeiro, a questão da Guerra Fria. Segundo, nesse caso, algo que nós queremos também, não tem como, né, apagar, porque ficou emplacado nos anais da história, que é um período bastante conturbado brasileiro, que é, nesse caso aqui, o período do regime militar, popularmente conhecido como ditadura. Mas foi um período intenso do processo de urbanização. Só que esse processo de urbanização, acompanhado com a industrialização, ela vai trazer ônus, porque foi intenso, foi de uma forma rápida esse processo, que a gente chama de industrialização tardia ou retardatária. Perda, né, do dinamismo desde então, processo de substituição das importações. Ressaltando que essa política de substituição das importações, que engloba aí, né, de 45 a 80, é mais comum na política de Getúlio Vargas. Momentos de crise de instabilidades, anos 60, a retração do crescimento com crises fiscais e crises externas e a interrupção da nossa democracia. Né? Lembrando a vocês que quando chega na década de 80, né, os movimentos para um processo de redemocratização brasileira. E aí nós temos aqui alguns fatores desse crescimento econômico. O aumento da força de trabalho. Até porque o Brasil vai começar a viver um boom de crescimento demográfico. Taxa de natalidade alta, mas em compensação a taxa de mortalidade baixa. Mas à medida, e aí é bom aqui tecermos esses comentários, mas à medida que a população brasileira vai crescendo, o justo seria que a infraestrutura acompanhasse tal crescimento. Mas isso não aconteceu. À medida que a população brasileira cresceu, nós não tivemos melhorias na questão de quê? Da educação. Por quê? Imagine só, à medida que a gente investe na educação,
isso vai nos dar um retorno enorme. Isso vai contribuir, lembra-se, para o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E vou estar produzindo mão de obra qualificada. Não adianta ter um aumento dessa força de trabalho, né? Mas que força de trabalho foi essa? Será que era uma mão de obra desprezada, especializada, qualificada? Né? A gente sabe que não. Então, além disso, o aumento do estoque de capital físico, o aumento do estoque de capital humano e o aumento da produtividade total de quê? Dos fatores. Que na sigla aí nós temos o querido e famoso PTF da vida. Bem, o que acontece? Bem aqui. Esses são fatores que, de uma certa forma, acabaram contribuindo para o nosso crescimento econômico. Se a gente for comparar hoje, lógico, né, na escala temporal, hoje nós temos muito mais mão de obra qualificada, fruto de investimentos no sistema educacional. Mas vou dizer, professor, então está havendo uma contradição. O senhor falou em momentos anteriores que há uma necessidade de investir mais em educação. Isso, mas eu estou fazendo uma comparação. Se compararmos o acesso à educação no século atual, que contribui para o crescimento da economia brasileira, para o século passado, por mais que tenhamos momentos históricos totalmente diferentes, mas hoje nós temos sim. Hoje nós temos maior acesso às universidades. Hoje nós temos um maior acesso, nesse caso, a esse sistema educacional que vai contribuir para esse crescimento e desenvolvimento econômico do país. Lembrando a vocês que não é apenas a força de trabalho, não é apenas o sistema produtivo que contribui para o desenvolvimento econômico de um país. São vários fatores. Lembram-se dos pilares do IDH. E quem são os pilares do IDH? Vamos lá então? Saúde, que vai ocasionar longevidade, fruto do aumento de expectativa de vida, em que eu até comentara com vocês a questão da necessidade da reforma da Previdência. Nós tivemos uma reforma da Previdência. Ah, professor, mas há quem conteste. Senhores, a contestação ela é algo normal, mesmo sendo benéfica ou mesmo ela sendo maléfica. Sempre vai haver as queridas e famosas contestações. Mas houve sim a necessidade de uma reforma da Previdência. Agora, a forma, a maneira, aí é algo que nós não iremos entrar no mérito da questão. Igualmente também, devido a esse aumento dessa força de trabalho, além do aumento dessa expectativa de vida, além de uma reforma da Previdência, né, que muito tempo ela quis ser colocado não em pauta, mas sim acabar com algumas lacunas que foram deixadas, a reforma, nesse caso, do trabalho. Né? A reforma trabalhista, houve uma necessidade. Lógico que houve uma necessidade. A população brasileira está ficando mais velha. E isso, de uma certa forma, se torna um dos elementos do desenvolvimento econômico. Então, só reiterando aqui, o aumento da força de trabalho, o aumento do estoque de capital físico, o aumento do estoque de capital humano. Ora, quando a gente fala de capital, certo? A pessoa acha que é dinheiro? Não. Primeiro que dinheiro, senhores, é um elemento da economia capitalista de uso e de troca. Só para deixar bem claro. O capital ele pode ser produtivo ou ele pode ser especulativo. Professor, rapidamente me diferencia. Eu sou um capital produtivo. Exemplo, eu vou investir em criptomoeda ou em ações nas bolsas de valores. Aí é um capital especulativo. Ok? Show de bola? Bem, e o PIB? Tanto se fala de desenvolvimento econômico, mas tem que se falar de PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é o PIB? É a soma. Olha como é interessante. Eu gostei muito desse conceito, porque ele se torna um conceito bem fácil. Não adianta, e aí eu peço a sua compreensão, utilizar expressões técnicas, conceito pomposo, né? Que você não vai entender nada. Aqui nós, do projeto, pensa num projeto sensacional, o Aprova Mais Enem dos concursos. A gente vem aqui para facilitar a sua vida. É para você chegar na questão e pimba,
aceitar. Então vamos lá. Aqui a questão é você acertar. Então, de uma forma mais simples, vejam só o que é o PIB. A soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, ou seja, cada país vai possuir uma realidade de PIB diferente. Igualmente, o estado do Maranhão tem o seu PIB, igualmente cada cidade. E aí nós temos, geralmente em um ano, se tem toda essa avaliação para saber o resultado desse crescimento ou não crescimento, ok? Da economia de um país. Então, professor, todo país é caracterizado por PIB? Sim, todo país é caracterizado por um produto interno bruto. A micro e pequenas empresas são os principais geradores de riquezas no comércio do Brasil. Lembrando que como elas são as principais empresas geradoras aqui, elas que se têm a maior concentração da geração de empregos. Por isso que, infelizmente, isso foi uma questão mundial devido à pandemia, muitas pequenas e médias empresas tiveram que fechar. E com o fechamento, devido à crise sanitária, pandêmica, econômica, infelizmente tiveram o quê? Os que não fecharam reduziram o seu corpo, né, de funcionário, infelizmente tiveram que demitir, e os que fecharam realmente, né, e isso acabou contribuindo para o aumento de desempregos. Já que respondem por 50%, vejam só, senhores, o terceiro setor da economia, porque eu estou aqui me referindo a pequenas e microempresas, que fazem parte desse terceiro setor da economia. O terceiro setor da economia contribui bastante para o produto interno bruto, né? A indústria, 22,5%, e as médias empresas, 24,5%, né? Isso daqui é uma informação recente, né, do governo atual, ok? Do nosso PIB que aconteceu no último ano, de 2023. Aqui nós temos, né, as atividades com as suas porcentagens. Olha aqui, ó. Olha como é interessante. Olha o terceiro setor bombando aqui, né? Em vermelho, aqui em azul nós temos a indústria, em verdinho a agropecuária. Então, a maior concentração está aqui, ó, 70,9%. E aí, com as diversas atividades distribuídas, né? Só um exemplo bem claro, comércio e varejista, 11%, administração pública, 10%, educação, onde aqui nós nos encontramos, 6,4%, a indústria, 12%, agricultura, 4,5%, pecuária, 1,5%. Então, essa tabela ela é bem interessante sobre essa questão do nosso PIB. Vamos lá, então? Vamos resolver uma questãozinha? Show de bola? De leve? Venha comigo, venha. Apesar do PIB ser um conceito importante, ele possui limitações e não necessariamente indica que um país é realmente rico ou pobre. Por exemplo, o produto interno bruto brasileiro é bem maior do que a da Suíça. Mas, e isso acontece porque o território e a população nacionais são muito maiores em relação aos suíços. Isso aqui é um texto legal. Ele está dizendo que isso não significa que o PIB é alto, que ele é rico ou ele é pobre. E ele fez uma comparação com um país sensacional, que foi quem? A Suíça. Sabendo que a Suíça, na Europa, é um país muito rico e que a sua população possui uma qualidade de vida significativamente melhor. O que é essa qualidade de vida? Uma infraestrutura, prestação de serviço público, né? Tudo bom, saúde, educação, mobilidade, emprego, qualidade de vida, segurança e assim vai. Não sei se você já foi aqui na Suíça, já foi? Já foi? Né? As casas não têm, as residências não têm nem muro, só de segurança, né? Melhor do que nós, os brasileiros. E que tipo de índice econômico seria mais apropriado utilizar para representar a realidade dessa comparação? Então vamos lá então para as opções. Aí nós temos, né, o Produto Nacional Bruto, não é? O PIB per capita, aí sim, senhores. O Produto Interno Bruto com a distribuição de quê? De renda. Então, taxas de juros, senhores, o que tem a ver taxas de juros com o nosso desenvolvimento econômico? A inflação até que poderia. A balança comercial também não. Então, a opção desejada aqui, ó, é letra B. B de baixinho, B de bola,
né? Beleza? Show de bola? Bem, galerinha, passando aqui para agradecer, muito obrigado e não se esqueça, não baixou o materialzinho, tá aqui, ó, QR Codezinho de leve, show de bola e estamos aqui para te aprovar o Aprova Mais Enem dos concursos. O nosso estado, Estado do Maranhão, nosso governo, trabalhando para mim, para você, para todos. Beijo, galera.